Nome do livro: O Sétimo Selo, O Silêncio dos Céus. Autor: Irmão Vigílio. Psicografado pelo médium Antônio Demarque. 9. A luta continua. No dia seguinte, encontrei-me com o instrutor Ulisses na biblioteca Eurípides Barçanufo, ocasião em que esclareceu-me que irmão Heleno, juntamente com uma equipe de abnegados irmãos, partiria para uma nova missão junto daqueles que detêm nas mãos os destinos do nosso país. Existem leis em tramitação de extrema importância e que exigirá de nós, do plano espiritual, esforços no sentido de inspirar os irmãos que legislam para que não as aprovem de forma equivocada, cujo resultado será de graves consequências espirituais para o ser humano, principalmente para a mulher, esclareceu o irmão Heleno. Uma delas trata do aborto. Mas existem outras tantas e necessitamos de esforço concentrado para reforçar e ampliar a sintonia benévola, porque também, e principalmente nas esferas da política, a atuação das legiões do mal estão infiltradas, encontrando em muitos legisladores sintonia favorável, sugestões infelizes. O instrutor Ulisses destacou a importância da classe política que legisla e, quando inspirada por ideais superiores, dá forma a leis que conduzem a humanidade a avanços significativos, mas, quando cedem às tentações do poder temporal, as forças do mal transitam à solta nas mentes egocêntricas de políticos inescrupulosos que, então, legislam em causa própria, para a alegria das forças das trevas, que antegozam com a presença de mais um político a serviço das teias traiçoeiras do mal, que se multiplicam alicerçadas em interesses escusos. A causa de irmão Heleno era nobre em seu esforço, mas, lamentavelmente, não havia muitos políticos com disposição e condições para inspirar altruístas. Entretanto, o trabalho deveria prosseguir sem esmorecimento e o esforço era justificado. Comovido, abracei irmão Heleno, desejando de todo o coração sucesso em sua difícil missão. Nos dias que se seguiram, continuamos nossas visitas à crosta terrestre para acompanhar a evolução dos trabalhos de alerta que se desenvolviam em várias frentes além das casas espíritas. Também atuávamos na Igreja Católica, templos protestantes e evangélicos. Em um domingo, acompanhamos a pregação de um inspirado pastor, líder de uma respeitável e tradicional vertente evangélica, que ganhava grande projeção e destaque por sua palavra inspirada. Era uma grande assembleia, e o irmão discorria sobre o Evangelho, alertando sobre os perigos da invigilância, a atuação das forças do mal, simbolizada na figura de Satanás, e a plateia ouvia atentamente. A palavra era inspirada por espíritos elevados, que a grande sensibilidade do pregador, o qual, com muita lucidez, materializava os ensinamentos de acordo com a ótica da fé que professava, sem deixar dúvidas, no entanto, a respeito da conduta reta que o crente deveria ter. Irmãos, dizia, não pensem porque somos crentes e frequentamos regularmente a igreja e ouvimos a palavra, que seremos salvos. Não, não e não, repetia com ênfase. Temos de aceitar Cristo no coração, porque religião nenhuma salva ninguém, é Cristo que salva. Tenho ouvido muitos crentes dizendo, estou salvo porque aceitei Jesus como Salvador, mas não vive de acordo com os ensinamentos do Evangelho. Então, está se enganando. Aceitar Jesus não é simplesmente dizer da boca para fora que aceitou Jesus. Não, é preciso viver e pautar seus dias, seus passos e seus atos de acordo com a palavra do Evangelho. A palavra era inflamada e o público atento levantava a mão respondendo, Aleluia! Aceitar Jesus é se fortalecer na fé, na coragem, na luta, na retidão de conduta e dar testemunho pelo amor do Cristo. Vejo muitos crentes de longa data que vêm à igreja para ficar observando e criticando seus irmãos mais modestos. Vejo crentes que se entregam à maledicência e, em vez de prestar atenção à palavra,
se entregam a comentários maldosos. Não adianta vir à igreja e dizer que aceitou Jesus, se dentro do coração ainda alimenta mágoas e ressentimentos. Hipócritas, assemelham-se aos escribas e fariseus, porque sois semelhantes a túmulos caiados. Por fora mostram brancura, mas por dentro escondem podridão. Nota de rodapé, Mateus, capítulo 23, versículo 27. Fim da nota de rodapé. Preocupais em limpar o exterior do copo e do prato, mas vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Nota de rodapé, Lucas capítulo 11, versículo 39. Fim da nota de rodapé. Irmãos, não podemos nos enganar, porque o mal prolifera no coração daqueles que honram Jesus apenas com a boca e não com o coração, principalmente nos dias em que vivemos o fim dos tempos, em que o diabo está tentando todos os fiéis e a humanidade inteira. Se não nos fortalecermos na palavra, se não vivenciarmos a palavra, seremos presas fáceis nas mãos do inimigo. Estejamos atentos, porque Satanás ronda por todo lado, mas, se caminhamos com Jesus, estaremos a salvo, porque Jesus nos ampara, nos protege, nos fortifica e nos exalta. Jesus é nossa proteção. Jesus é nosso sustento. Aleluia. A palavra era fluente e inflamada, envolvendo toda a plateia na mesma sintonia de louvor e agradecimento a Deus. Podíamos observar que aquele irmão estava envolto em claridades espirituais e sua inspiração se traduzia alicerçada na palavra que proferia, porque sua crença era inabalável. Os fiéis correspondiam aos apelos, vibrando com simpatia a oratória do pregador, considerando que suas palavras traduziam alertas verdadeiros e deveriam ser seguidos com atenção. Era o pensamento geral do público. Mas nem todos pareciam satisfeitos. Sob a orientação do instrutor, aproximei-me, procurando penetrar na sintonia mental dos dirigentes que se encontravam acomodados atrás do palco, onde o orador fazia sua pregação. O teor dos pensamentos que pude captar me surpreendeu, pois eram sentimentos de inveja surda e inconformismo diante da projeção que o pregador alcançava junto de seus organizadores. Detive-me a um dos dirigentes mais idosos e pude então ouvir seus pensamentos. Mas quem ele pensa que é? Pensava o dirigente. Nós somos os diretores e responsáveis pela condução do rebanho e estamos aqui há tantos anos. Agora chega este pastor e quer assumir a liderança da nossa igreja? Faz sua pregação, destaca-se e parece-me que quer tornar-se um artista da pregação. Não podemos permitir que isso prossiga. Preciso falar com meus pares e conduzir esse assunto com o máximo de cautela, mas será necessário criar alguma coisa para que ele seja afastado. Parecia que, de um modo geral, esse era o teor dos pensamentos dos demais membros daquela igreja. Outro integrante exteriorizava vibrações de incontida inveja. Mas veja só, pensava, eu é que deveria estar fazendo a pregação no lugar dele. Ainda mais agora que a igreja tem o programa transmitido via satélite para o país inteiro. Esse pregadorzinho de meia tigela faz de tudo para tornar-se uma celebridade. Temos de cortar suas asas. Preciso conversar com os diretores para saber a opinião deles. Eu deveria assumir as pregações apresentadas no programa, mas antes preciso convencê-los de minhas ideias. Os demais dirigentes pareciam seguir a mesma sintonia de pensamento, exceto um deles, que realmente estava feliz com a postura e com os resultados das palavras do inspirado pregador que, indiferente às tramas surdas, prosseguia entusiasmado sua palavra de esclarecimento aos fiéis. O instrutor Ulisses trouxe os esclarecimentos necessários. O ser humano ainda é muito falho, Virgílio, e onde está o homem, também está o erro. A palavra do Evangelho é a direção e a luz, mas o ser humano invigilante, principalmente aquele que ocupa posições hierárquicas de direção, teria a obrigação de exemplificar, além de praticar, a vigilância e a oração constante para não cair em tentação.
O que vemos aqui acontece também em algumas casas espíritas. A briga pelo poder, o sentimento de inveja quando algum membro se destaca, a vaidade e o orgulho representam portas que se abrem e ficam escancaradas para a atuação das forças das trevas, que se regozijam com as ervas daninhas que vicejam na seara onde apenas a boa planta deveria crescer. Infelizmente, esses irmãos, em vez de aplaudir e fortalecer o irmão de fé, deixam-se envolver pelos ciúmes e pela inveja, comprometendo o resultado da colheita. Mas a obra é maior do que as vaidades humanas e certamente as hostes do bem estarão amparando nosso irmão. Agradecemos aos irmãos da nossa esfera que se apresentavam naquela assembleia e, em rápido deslocamento volitivo, nos dirigimos a uma igreja católica que, localizada em região privilegiada da classe média alta da Zona Sul, naquele momento estava lotada para a missa. Esclareceu-me o instrutor. Trata-se de uma igreja cujo sacerdote já é nosso velho conhecido. Não podemos jamais julgar quem quer que seja, nem nos entregarmos ao debate inútil e infrutífero dos credos religiosos, porque em todas as seitas existem missionários que exemplificam o amor e, infelizmente, aqueles que falharam fragorosamente. A história do mundo mostra que a Igreja Católica, sob inspiração de dirigentes menos felizes no passado, perpetrou males que assolaram a humanidade, e no presente, alguns sacerdotes não têm estado à altura dos ensinamentos do Cristo, envoltos em escândalos que a mídia traz a público de forma lamentável. Como já dissemos anteriormente, em todos os lugares existem os grandes exemplos e os maus exemplos, que felizmente são a minoria. Padre Valério é um dos bons exemplos que temos a alegria de visitar. É um espírito missionário e, ao longo dos anos, tem procurado levar a palavra de Jesus aos paroquianos com amor e dedicação. Adentramos o recinto da igreja. Padre Valério, uma figura alquebrada e franzina, com os cabelos já embranquecidos, inspirava profunda simpatia. Envolvido em intenso facho luminoso que descia do alto da abóbada do templo, o sacerdote fazia sua pregação sob inspiração de um amigo da nossa esfera, nosso conhecido, falando exatamente sobre a grande tribulação e da vinda do Filho do Homem, segundo a palavra de Mateus. Irmãos, atentem às palavras de Jesus que, quando virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça para tirar da casa coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a capa. Ai das que estiverem grávidas e que amamentam naqueles dias. Orai para que vossa fuga não se dê no inverno ou no sábado, porque haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem jamais haverá. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo aqui, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vo-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde tiver cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Nota de rodapé. Mateus, capítulo 24, versículo 15-29. Fim da nota de rodapé. Padre Valério, depois de uma pausa,
fechou os olhos em profunda concentração e prosseguiu. Jesus chamou nossa atenção, caros irmãos, sobre as dores e agonias da grande tribulação. Prestem bem atenção e verifiquem os sinais, pois este momento que estamos vivendo é o da grande tribulação anunciada pelo Cristo. Cuidado, irmãos, porque o Senhor já ajunta no campo a colheita, separando o trigo do joio, e as trombetas anunciam que sua vinda está próxima. Não sabemos quando, mas Jesus nos alertou que aqueles dias seriam abreviados em consideração aos fiéis que permaneceram na conduta reta do bem em nome de Cristo. Estejam atentos em seus lugares, cuidem da paz e harmonia em casa, conversem com seus filhos, pois o esteio de tudo está no seio da família cristã. Tragam seus filhos para a convivência com Jesus, para assistirem à Santa Missa e acompanhem de perto a vida de seus filhos queridos, para não os deixarem ao léu e, um dia, se arrependerem por ter negligenciado com a palavra em relação àqueles que são o sangue de vosso próprio sangue. Sinto-me profundamente entristecido quando vejo uma juventude tão desorientada, perdendo-se em caminhos perigosos e desvios assustadores, drogas e criminalidade. A principal responsabilidade é daqueles pais ausentes e desatentos, que um dia irão chorar lágrimas de sangue ao verem o que fizeram com os próprios filhos. O sacerdote proferia as palavras com emoção, exaltando-as para que os fiéis pudessem despertar para a gravidade do momento. Destacava a violência, a inversão de valores, os conflitos mundiais preconizados por Jesus, as catástrofes naturais e a atuação das forças das trevas, finalizando sua pregação com palavras baseadas no Evangelho de Mateus. Caros irmãos, estejamos atentos para não sermos apanhados desprevenidos. Portanto, vigiai e orai, porque não sabeis o dia, mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a porta de sua casa. Nota de rodapé, Mateus, capítulo 24, versículo 42-43. Fim da nota de rodapé. Cuidado, porque Jesus nos disse: onde tiver cadáver, aí se ajuntarão os abutres. O cadáver simboliza as coisas ruins que temos em nosso íntimo, nossas mazelas, nossos defeitos, nossos sentimentos indignos de rancor, mágoa, ódio e sexualidade exacerbada, e onde houver esses sentimentos, à semelhança de abutres esfomeados, unir-se-ão os espíritos perversos para nos precipitar no lago de fogo que arde com enxofre, e então haverá choro, lamentações e ranger de dentes. Guardai as palavras de Jesus para não ser desapanhados nas tentações do mal que ronda por toda parte. Concluído o sermão do Padre Valério, o mentor espiritual se aproximou atencioso, cumprimentando-nos alegremente. Bom dia, instrutor Ulisses. Bom dia, irmão Virgílio. Sejam bem-vindos à nossa humilde casa. Ouvimos a palavra inspirada de nosso querido Valério e nos sentimos satisfeitos, irmão Eliel. Bem oportuna para os dias atuais, comentou o instrutor. Participamos das reuniões nas esferas mais elevadas e, como é do seu conhecimento, fomos orientados para levar a palavra de alerta ao ser humano a respeito da atuação das trevas e, dessa forma, procuramos inspirar nosso irmão Valério a respeito do assunto, que tem sido levado em todos os horários do ofício religioso desta casa. Tem acompanhado a receptividade dos paroquianos a respeito da palavra de alerta? Qual a reação da comunidade? Indagou o instrutor. Grande parte dos fiéis tem registrado a palavra de irmão Valério com preocupação, sem levar ainda em conta a real gravidade do assunto, e por essa razão insistimos no assunto, inspirando nosso querido irmão a focar sobre vários ângulos
a ideia da gravidade do momento de transição que a humanidade atravessa. Temos a certeza de que em breve irão observar e se preocupar de verdade a respeito da palavra e dos alertas sistemáticos. Infelizmente, muitos prosseguem acomodados sem imaginar que a vida se modifica cada dia em movimento constante. Dessa forma, temos inspirados Padre Valério a falar sobre a família e os filhos, pois muitos paroquianos são omissos e seus filhos encontram-se em caminhos pantanosos das drogas e do sexo, e o que é pior, não se dão conta ou simplesmente não querem se incomodar porque, como alguns alegam, deixa como está para ver como fica. Esquecem-se de que a vida é o maior presente que Deus nos concedeu e, por essa razão, nossa obrigação é enaltecê-la com valores que agradam o Criador. Naquele momento, o Padre Valério fazia a consagração da hóstia, que se transformava em um foco de luz refulgente, cuja luminosidade era transmitida às demais hóstias que se encontravam sobre o cálice. Os fiéis fizeram fila para a comunhão, recebendo cada qual a porção que lhe era destinada, a qual irradiava um tênue foco luminoso que se integrava ao corpo físico ao ser ingerida. Por orientação do instrutor, acompanhei surpreso o processo de integração espiritual que aquele momento proporcionava ao fiel portador de fé, pois algumas pessoas retornavam aos seus lugares visivelmente beneficiadas por meio da luminosidade que se irradiava por meio da aura psicossomática, enquanto outros, pude notar, retornavam exatamente como antes, sem nenhuma alteração visível aos nossos olhos. Diante de minhas indagações, o instrutor Ulisses trouxe-me novos ensinamentos. O que vale sempre em qualquer lugar, Virgílio, é a fé verdadeira. Jesus nos disse que onde 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, aí ele também estaria. Padre Valério é um homem de Deus, abnegado, e tem dado testemunhos ao longo de sua vida sacerdotal. Quando, por meio da palavra, exalta o nome de Deus, ilumina-se pela fé que se irradia de seu coração. Quando levanta a hóstia, lembrando a consagração do corpo de Cristo de forma simbólica, ele o faz com convicção, recordando as palavras de Jesus e o significado que para ele representam aquelas palavras. Então, estabelece a ligação entre céu e a terra, na força da fé e da oração sincera. Quando o cristão ouve a palavra e nela crê, estabelece a sintonia e se beneficia da vibração energética, sentindo verdadeiramente a presença de Cristo em seu coração. Já aquele cujo pensamento está distante da sintonia do bem, vulgarmente são conhecidos como papa-hóstias, por sempre comungarem, sem contudo dar valor ao ato a que se entrega. Então, o benefício se dissipa no espaço, visto que entra em contato com um coração que pulsa distante dos ensinamentos do Cristo. É isso que observamos no ato da comunhão. Um recebe o benefício espiritual porque sua fé é verdadeira, o outro não, porque está enganando a si mesmo em sua fé aparente. As palavras do instrutor fizeram-me refletir. Se por um lado na Igreja Católica encontramos os papa-hóstias, por outro nos centros espíritas também encontramos os papa-passes, ou papa-água fluida. Uma vez que frequentam as reuniões, ouvem as palestras, assistem às palestras, passam pelo intercâmbio mediúnico, entre parênteses, desobsessão, constantemente, tomam passes regularmente, levam garrafas de água para serem fluidificadas e as tomam o dia inteiro, e assim seguem vida fora, sem modificar suas atitudes e condutas. Por orientação do instrutor, acompanhei os comentários de alguns fiéis que se preparavam para sair uma vez a missa terminara. Um casal com a filhinha ainda pequena no colo acabava de se levantar para a saída. A esposa, ainda jovem, mas visivelmente tocada pela palavra do sacerdote, comentava com o esposo: "Amor, você não acha ultimamente que o Padre Valério tem insistido bastante nessa transição e atuação das forças do mal?
Acho sim, querida, e com razão. É só estar um pouco atento para verificar que existe algo no ar, que algo está errado. Crimes bárbaros têm se multiplicado. Basta ligar a televisão. Diariamente nos surpreendemos com crimes que nos causam horror. Violência, desavenças, drogas, acidentes coletivos e catástrofes naturais, com vulcões que explodem, terremotos e maremotos que têm varrido tantas ilhas. Tudo isso é muito assustador, e o padre tem razão quando nos pede que estejamos alertas. Acho que vivemos mesmo um período de fim dos tempos, porque dá para perceber que o mal está à solta. Tem razão, querido, concordou a esposa. Temos de orar muito e educar nossa filhinha no amor e no respeito a Deus. O casal se distanciou, envolvido em suaves emanações luminosas. Aliás, era visível quais eram os fiéis que deixavam o recinto, beneficiados pelas bênçãos espirituais da missa. Ative-me a observar um senhor com a fisionomia carregada, emburrado, que saiu da igreja sem sequer esperar pela esposa e filha, que também participaram do ofício religioso. Enquanto mãe e filha se encontravam envolvidas em suave e discreta luminosidade, o homem apresentava aura escura e companhias espirituais, de acordo com seu padrão vibratório, apesar de acabar de deixar uma casa de oração. Chegou até o carro importado, que demonstrava sua condição de elevado status financeiro, abriu a porta, acionou a ignição, ligou o ar-condicionado e ficou com os dedos tamborilando no volante, com visível demonstração de impaciência, à espera da esposa e filha que, finalmente, chegaram e se acomodaram. Até que, enfim, reclamou desgostoso, vocês deveriam morar na igreja de uma vez por todas. Na próxima vez, falo com o vigário para arrumar um lugar para vocês ficarem em definitivo, já que gostam tanto de lá. Já não basta a ajuda que você e sua filha oferecem às obras do padre? A esposa ouviu pacientemente para, em seguida, responder amorosa. Calma, querido, não há razão para tanta intemperança. Por que está tão exaltado? Enquanto mãe e filha eram beneficiadas com companhias espirituais benévolas de seus protetores, o marido estava sob forte influência de um espírito com aspecto envelhecido, esfarrapado, parcialmente calvo, nariz longo e aquilino. Seus olhos estavam injetados de rancor e mágoa e se aproveitava da vibração negativa de seu hospedeiro para manifestar ainda mais sua contrariedade. Calma, calma, você só sabe me dizer isso. Vir à igreja e ficar 1 hora ouvindo as baboseiras desse padre está além do meu limite de tolerância. Fala essas bobagens sobre forças do mal, tragédias e outras coisas das quais já estou farto. Para mim, sempre existiu violência desde que o homem é homem, e começou com Caim matando Abel. Desde então, sempre foi assim. Terremotos, vulcões, guerras e tudo mais sempre existiram na face da terra. Tudo bobagem, concluiu arrogante. Amparada por amigos espirituais, a esposa respirou fundo e ficou em silêncio. Era melhor assim. Ele prosseguiu. Está vendo? Perdemos meio-dia com este sol lindo. Poderíamos estar na piscina do clube gozando o que a vida nos oferece. Nisto eu acredito, que o dinheiro nos possibilita uma vida de regalos. Para que aturar conversa mole de padre? A esposa retrucou com serenidade e tato. Calma, querido. Concordo contigo, que podemos gozar a vida com as condições o que o dinheiro nos possibilita, mas nós somos afortunados. Você herdou a empresa de seu pai, e os menos felizes, aqueles que não têm o que comer em casa? Lá vem você de novo com essa conversa para boi dormir, respondeu áspero. O que tenho eu a ver com os miseráveis que moram na periferia? O governo que se vire para dar um jeito, afinal, o governo tem sido muito bonzinho com esse bando de vagabundos. Dá terra, moradia, alimentos, dá tudo, e eles nunca estão satisfeitos. A plebe é assim mesmo. Você disse que herdei a empresa de meu pai, mas foi graças ao meu esforço e meu faro pelos negócios que a empresa prosperou e se tornou a potência que é hoje, respeitada até no exterior,
porque exportamos para o mundo inteiro, concluiu. Notei que a esposa, momentaneamente, havia se irritado de forma que registrei seus pensamentos, que não chegaram a se materializar em palavras. É verdade, você prosperou, mesmo explorando os mais fracos, vencendo licitações de forma duvidosa, corrompendo funcionários e autoridades públicas, destruindo seus adversários de forma impiedosa para alcançar seus objetivos, mas sob a tutela do amigo espiritual, conteve-se. Respirou fundo mais uma vez para alcançar seu equilíbrio e respondeu: Querido, por que você deseja ir hoje ao clube? Não temos uma belíssima piscina em nossa mansão? Vamos para casa aproveitar este lindo dia. De jeito nenhum, respondeu o autoritário. Vamos para o clube porque ainda ontem falei com aquele meu amigo que é comendador e tem grande influência política. Ele estará com a pessoa nos esperando. Almoçaremos juntos e depois bater um longo papo na piscina saboreando tudo de bom que a vida nos oferece. Não sei o porquê, mas não gosto deste tal comendador. A esposa dele, então, nem se fale. Mulher fútil que só se preocupa com luxo e viagens. É um homem poderoso e admiro os homens poderosos como eu. É influente e já me facilitou uma porção de negócios, e isso para mim basta. A esposa mais uma vez se conteve. Agora, dizia ela em pensamento, já sei por que não gosto deste homem, mas não deixou de retrucar ao marido de forma paciente. Querido, você é uma pessoa que admiro muito por tudo que você é, mas sinto que você não tem Deus no coração, e isso me preocupa. É com razão que você tem orgulho do poder que possui, mas, sem Deus, não somos ninguém. Amanhã mesmo não sabemos se estaremos vivos ou não. E o que nos levará tanto dinheiro e poder? O marido riu de forma debochada diante das palavras da esposa. Está vendo? Esta é a nossa grande diferença. Vou à igreja apenas para cumprir minha obrigação e para que você me deixe em paz com suas bobagens. Mas vou te dizer uma coisa. Deus não veio me ajudar em nenhum momento quando tive que pagar dívidas e resolver negócios complicados. É em mim mesmo e em minha inteligência, no poder do meu dinheiro, que eu acredito e nada mais. Você acha que as pessoas iriam nos reverenciar e nos respeitar se fôssemos pobres? Que nada. Volto a dizer que tudo isso é uma grande besteira. Entristecida, a esposa se calou definitivamente porque já estavam chegando a um importante e tradicional clube na região dos Jardins. Para nós, já era suficiente o que havíamos ouvido, e sob orientação do instrutor, partimos de retorno à nossa colônia. No trajeto de retorno, entretanto, o diálogo entre o empresário endurecido e sua paciente esposa não me saía da mente. Refleti que, se por um lado existem aqueles que ouvem a palavra, guardam-na e a colocam em prática, outros simplesmente a ignoram. Criam ao seu redor um mundo de fantasia, patrocinados pelos valores materiais e os poderes temporais, e vivem neste mundo como se tudo obedecesse à vontade de seus interesses, como se jamais um dia houvesse de chegar ao fim. Diante do diálogo que presenciamos, recordei o ensinamento de Jesus a respeito da avareza, quando o homem rico regozijava-se sob a abundância de seus celeiros, dizendo para si mesmo: tens em depósito muitos bens para longos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, insensato, esta mesma noite sua alma será pedida, e o que tem preparado, para quem será? Assim disse Jesus: o que entesoura para si mesmo não é rico diante de Deus. Nota de rodapé. Lucas, capítulo 12, versículos 19 e 21. Fim da nota de rodapé. Aguardem, a história continua.